Olá, o CNT Notícias SP está no ar. Confira os destaques desta edição. São Paulo segue como porta de entrada do turismo. O número de visitantes internacionais cresce na capital. E governo anuncia mais de 270 milhões de reais para o setor. Estado reforça o alerta para a vacinação contra a gripe. E ansiedade diante da agulha pode atrapalhar a imunização. Mas há formas de tornar a experiência mais leve. E ainda, refugiados e imigrantes transformaram a própria dor em arte em uma peça teatral em São Paulo. Atores contaram histórias reais de travessia, perda e superação no palco. É agora no CNT Notícias SP. São Paulo segue como um dos principais destinos de turistas internacionais no Brasil. Em março deste ano, o estado recebeu mais de 309 mil visitantes estrangeiros, um crescimento de 11,6% em relação ao mesmo período do ano passado. No primeiro trimestre, foram mais de 866 mil turistas internacionais, consolidando a capital como porta de entrada para o país. Entre os principais países de origem estão Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Portugal e Reino Unido. O crescimento reforça a importância do turismo para a economia, com geração de emprego e renda. E o governo de São Paulo autorizou novos investimentos para fortalecer o turismo no estado. Ao todo, mais de 276 milhões de reais serão destinados a municípios com vocação turística. O turismo ganhou reforço em São Paulo. O governo estadual autorizou a assinatura de convênios com 214 municípios turísticos. Os recursos, que somam 276 milhões de reais, serão usados em obras de infraestrutura. A maior parte dos investimentos vai para as instâncias turísticas. São 78 cidades que vão receber 2,5 milhões de reais cada uma. Outros 136 municípios de interesse turístico também serão contemplados. Nesse caso, os repasses serão de 600 mil reais por cidade. São investimentos que acabam virando equipamentos urbanos em prol do turismo, infraestrutura em prol do turismo. Quando a gente pega nos 3 anos, a gente inaugurou aproximadamente 350 obras turísticas, com investimento de mais ou menos 360 milhões de reais. Isso está bem espalhado em todos os municípios paulistas, em todas as regiões do estado. A gente tem aí investimentos que são em estruturas náuticas, por exemplo, para favorecer aquele turismo ribeirinho, daqueles municípios que estão nas orlas do Rio Grande, do Tietê, do Paraná, do Paranapanema. A gente tem aqueles investimentos que são feitos nas vias de acesso das nossas rotas turísticas, a rota do queijo, a rota do vinho, a rota da cachaça, a rota do café. Então, onde a gente alia história com o turismo. Os recursos vão financiar projetos como praças temáticas, mirantes, ciclovias, trilhas e centros de atendimento ao turista. São investimentos para possibilitar o aproveitamento do nosso litoral. Então, são 18 equipamentos no litoral de São Paulo, na Baixada Santista. Agora a gente tem o primeiro centro de visitação subaquática do Brasil, né, que está sendo feito aí no Guarujá. Então, um ponto de mergulho. Isso estimula também esse ramo do turismo. A gente pode falar do turismo ferroviário, que está sendo resgatado. A gente tem o trem de Jaguariúna, agora a gente tem o trem de Cruzeiro que voltou a funcionar. A gente tem o leilão do trem de Campos do Jordão. Enfim, são vários ramos. Nós temos vários tipos de festa, cada município tem a sua especificidade e esse recurso, então, é utilizado em prol dos municípios. É quase 1 bi que foi investido nesses últimos 3 anos e agora aí com uma liberação de quase 300 milhões de reais no dia de hoje para as instâncias, para os MIDs. Com os novos investimentos, a expectativa é ampliar o fluxo de visitantes e fortalecer a economia em diferentes regiões do estado. E depois do intervalo, vacinação contra a gripe segue até o fim de maio e especialistas alertam: é possível tornar esse momento mais tranquilo para quem tem medo de agulha.
O estado de São Paulo reforçou o alerta para a vacinação contra a gripe. A campanha de 2026 segue até o dia 30 de maio nas unidades de saúde. Até agora, mais de 2,5 milhões de doses já foram aplicadas. A meta é imunizar pelo menos 90% do público prioritário. Entre os principais grupos estão idosos, crianças e gestantes. Com a chegada do outono e do inverno, a circulação de vírus respiratórios aumenta, o que torna a vacinação ainda mais importante. A orientação é que a população procure uma unidade básica de saúde para se proteger. E um desafio continua, o medo da vacinação. Crianças, adolescentes e até adultos ainda sentem ansiedade na hora da imunização. O medo da vacina ainda é uma realidade para muitos brasileiros. A expectativa da dor e a falta de informação podem gerar resistência à imunização. Entre as crianças, o impacto é ainda maior. Dados mostram que nenhuma vacina infantil atingiu as metas de cobertura em todos os estados do país. Segundo especialistas, o comportamento dos adultos faz toda a diferença nesse momento. Mas por que o medo da vacina ainda é tão comum entre crianças e até mesmo adultos? O medo da vacinação está muito relacionado ao desconhecido e à antecipação da dor. No caso de crianças, isso é ainda mais intenso, porque elas não têm um repertório para entender o que pode acontecer. Já nos adultos, esse medo pode vir de experiências negativas anteriores ou de informações equivocadas. A forma como os pais reagem influencia diretamente as crianças. Demonstrar tranquilidade e confiança ajuda a reduzir o medo. A criança absorve e percebe o comportamento do adulto. Por isso, o ideal é transmitir segurança, evitar ameaças ou frases como não vai doer, ou se você fizer tal coisa vai levar injeção. Uma abordagem mais positiva, com explicações simples e verdadeiras, vai além do acolhimento emocional e faz toda a diferença. E existem estratégias que tornam a vacinação mais leve. Preparar a criança e manter um ambiente tranquilo ajuda a transformar completamente essa experiência. Hoje existem diversas estratégias que tornam a vacinação muito mais confortável. Podemos criar técnicas de distração, usar dispositivos com vibração e frio para reduzir a percepção da dor, além de uma abordagem humanizada da equipe. Também o posicionamento adequado da criança e o acolhimento respeitoso no momento são mais importantes do que a técnica em si. E tem adultos que deixam de se vacinar com medo da procedência e das reações da medicação. É importante reforçar que as vacinas utilizadas no Brasil seguem critérios rigorosos de qualidade e segurança. Todas são aprovadas por órgãos reguladores como a Anvisa. E quanto às reações, a maioria das vacinas tem apenas reações leves, locais e que rapidamente são resolvidas. A melhor forma de lidar com esse receio é buscar informações de fontes confiáveis, contar com o apoio de profissionais capacitados que possam orientar de forma clara e individualizada. Mesmo com o desconforto, a vacinação segue sendo essencial. Superar o medo é fundamental para garantir a proteção contra doenças graves. Com informação e acolhimento, é possível transformar a vacinação em um momento mais tranquilo e seguro. No próximo bloco, a história de refugiados e imigrantes que contaram suas próprias experiências em uma peça teatral em São Paulo. Refugiados e imigrantes transformaram as próprias histórias em arte em uma peça teatral em São Paulo. A produção deu voz a experiências reais de quem viveu a travessia entre países e buscou recomeçar no Brasil. No palco, histórias de dor, coragem e recomeço. A
peça Travessia reuniu refugiados e imigrantes que usaram a arte para contar suas próprias experiências. Durante os ensaios em São Paulo, cada cena carregava memórias reais de quem enfrentou guerras, perseguições e longas jornadas em busca de um novo começo. Eu achei que eu tinha meio que uma missão ali para dar voz para cada um, para dar voz e mostrar a luz que eu estava vendo nos ensaios, mostrar no palco para o espectador. A peça foi construída de forma colaborativa a partir das vivências dos próprios atores. O resultado é um espetáculo que mistura diferentes culturas, línguas e olhares sobre o mundo. A produção também revela realidades difíceis, como a violência enfrentada durante as migrações forçadas, mas ao mesmo tempo mostra a força de quem consegue se reinventar. Lá no Congo, nós não temos muito a expressão, a liberdade de expressão artística, não. E artista não é livre, não, de exercer seu trabalho. Você não tem algumas coisas que você pode tratar que outras que você não pode. Para muitos, o palco representa mais do que arte. É um espaço de liberdade, de expressão e de reconstrução da própria identidade. Cuando tú migras, tú te sientes solo y realmente no, porque hay muchas personas que están pasando por la misma situación que tú y tú te sientes como, de alguna u otra forma te sientes apoyado y tal vez escuchas vivencias o tragedias de esas personas que tal vez la pasaron peor que tú. Y yo creo que me siento privilegiado y tal vez con suerte porque no pasé por cosas tan pesadas o tan fuertes como esa otra persona que he conocido con el tiempo. Inspirada em um naufrágio histórico, a peça Travessia conecta o passado com as migrações atuais e mostra que mesmo diante das maiores dificuldades, contar a própria história pode ser um ato de resistência e também de esperança. Acho que é um sonho coletivo isso que a gente trouxe para o palco, porque tem um pouquinho de cada um, tem um pouquinho do que a gente viveu em sala de ensaio e tem esse sonho, né, que é dar voz a todos e trazer para o palco, para o espectador, o que a gente viveu. E a peça Travessia está em cartaz no Sesc Belenzinho, em São Paulo, até o dia 3 de maio, levando ao público histórias reais de superação e recomeço. A gente fica por aqui, você pode acompanhar toda a nossa programação no aplicativo CNT Play. Eu te encontro amanhã, até lá.